Saudações! Nesta série A Bênção para a Família, vamos considerar neste segmento o significado do companheirismo. O título deste segmento é Mais que Companheirismo. Neste segmento vamos considerar o conceito companheirismo e a sua relação com o casamento e a família. A palavra companheiro sugere a existência da companhia entre duas ou mais pessoas. Companheiros são pessoas que mantêm uma relação amistosa e que é habitual. Neste conceito, companheiros são pessoas que partilham tempo em forma de convívio ou partilham do seu tempo pela razão de terem em comum certos interesses. O conceito companheiro pode ser definido de muita forma. E para cada uma dessas definições teria que haver um contexto que servisse de referência ou de esclarecimento. Ou seja, sem um contexto que dê significado específico ao companheirismo, na realidade o companheirismo poderá significar qualquer tipo de relacionamento. Por isso, e de uma forma geral, podemos dizer que a palavra companheiro, sem uma referência claramente definida, pode ser usada sem muita consequência para definir os mais diversos tipos de relacionamentos. No caso desta reflexão, o contexto de referência que apresento para entendermos o companheirismo é o casamento e a família. Antes de adiantar muito, quis fazer uma breve pesquisa para saber de onde vem a palavra companheiro. Pelo que li, esta palavra companheiro derivou da palavra companis no latim. A expressão companis no latim é a conjunção de duas palavras. Estas palavras são com e panis. A expressão com implica estar junto com alguém e panis significa pão. Por isso, na base da sua etimologia, companheirismo é estar junto com alguém e juntos partir o pão. Estar junto com alguém e partilhar uma refeição. No sentido bíblico, no hebraico, língua em que o Velho Testamento foi maioritariamente escrito, encontrei duas palavras que podem ser traduzidas por companheiro no português. Uma destas palavras é amit, que significa alguém com quem tem um relacionamento. Esta palavra amit pode significar um relacionamento familiar ou uma amizade. Amit pode descrever alguém que é próximo ou alguém que seja um associado. Uma outra palavra que encontrei é a palavra haber, que se refere a alguém com quem está unido ou associado, como se fosse uma só pessoa, como se nesse relacionamento houvesse a expressão de uma só pessoa. No grego, língua em que o Novo Testamento foi maioritariamente escrito, encontrei as seguintes expressões. A palavra metochos. Esta palavra metochos significa alguém que partilha algo, um parceiro ou um associado. Esta palavra implica uma mudança por haver uma partilha entre duas ou mais pessoas. Por exemplo, segundo esta palavra metochos, onde há a partilha de vida, aí haverá alguma forma de mudança. Metochos dá a ideia de haver um participante ativo, dá a ideia de alguém que participa com outra pessoa de uma forma ativa. A outra palavra que encontrei é koinonos, que significa uma participação em que há comunhão mútua. Indica uma participação realizada em conjunto. Koinonos implica alguém com quem se mantém um relacionamento e significa ser parceiro numa atividade. Estas palavras que ocorrem no texto bíblico não se referem especificamente à união conjugal
ou familiar. O que nos diz que os parâmetros de companheirismo podem ser definidos conforme o contexto em que ocorre este conceito. O que vimos é que, onde o princípio do companheirismo é referido na Bíblia, que aí está implícito um certo tipo de laço ou um certo tipo de entendimento de relacionamento. Em alguns casos poderá ir mais além do implícito e ser até explícito. Em termos do casamento e da família, a palavra companheiro ou companheira, nos nossos dias, é usada com frequência em termos do parceiro de vida. Esta palavra é usada para descrever o tipo de relação que é mantida com a pessoa com quem alguém está casado. Podemos dizer que o casamento define o tipo de companheirismo que alguém mantém com outra pessoa. Por isso, já que se fala bastante no companheirismo no contexto conjugal, será importante compreender o que é que significa companheirismo conjugal e familiar à luz da Bíblia. Se falarmos em companheirismo em formas generalizadas, obviamente que ficaremos muito limitados nas especificidades. Se generalizarmos o que significa o casamento e o que significa a família, obviamente que o nosso discurso seria como um alfaiate que faz uma peça de roupa que poderá servir a qualquer pessoa. Mas se falarmos em casamento e em família, tendo como ponto de partida o que Deus disse acerca do assunto, aí encontraremos definições mais específicas. E não só, encontraremos também os princípios divinos, os quais, sendo observados, serão também instrumentos de bênção para a vida. Por que será importante compreender o relacionamento conjugal e o relacionamento entre os membros de uma família à luz da palavra de Deus? É importante porque Deus, como Criador do homem e da mulher, e sendo Deus que ajuntou o primeiro homem e a primeira mulher, será importante saber o que Deus disse a este primeiro casal. O que Deus declarou sobre este relacionamento estabeleceu o padrão para a vida destas pessoas. Aqui também não podemos esquecer que Deus, tendo criado o homem e a mulher, que Deus os abençoou, de acordo com Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. Pela leitura das Escrituras, compreendemos que o que Deus declarou, junto com a sua bênção, que isso deve ser tomado como verdades reais que pairam sobre cada casal e sobre cada família. Esta provisão de Deus está ao alcance das pessoas, porque lhes está disponível. A parte do ser humano nesta matéria é meditar no que Deus disse e refletir no que significa apropriar a sua bênção. Se alguém quiser modificar o que Deus disse e fez, aí haverá a criação de um outro caminho, que não é o caminho de Deus. Mas havendo o cuidado de atentar para o que já está escrito sobre o que constitui um casal e o que significa conviver em família, aí haverá um bom aproveitamento da provisão de Deus. Eu creio que na Bíblia o relacionamento familiar é expresso num sentido em que há uma abundância de riqueza no companheirismo e que é para ser apropriado. Ou seja, entendendo o princípio de companheirismo à luz da Bíblia, aí vimos que há muito que nós podemos aprender e até aplicar em nossas vidas para nosso bem. Ou seja, na Bíblia, companheirismo no âmbito conjugal e no âmbito familiar dá expressão a um efeito que é muito mais do que a parceria com benefícios. Vejamos o que está escrito em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. Eclesiastes 4, versículos 9 a 12. Está assim escrito: melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só,
pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Este texto de Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12, que li, não se refere declaradamente ao laço conjugal ou familiar. Mas se aplicamos a sabedoria exposta neste texto bíblico ao princípio do que é ser um casal, encontramos muita relevância. Vejamos de forma resumida o que podemos aproveitar do ensino exposto neste texto de Eclesiastes 4, versículos 9 a 12. O texto diz: quando são dois a trabalhar para o mesmo fim, haverá melhor resultado do que se fosse só um a trabalhar. Este é o versículo 9. Quando uma pessoa está só, se cair, não terá quem a ajude. Versículo 10. E depois no versículo 11, aproveitando aí o ensino, o que compreendemos é que numa noite de frio é mais fácil o aquecimento entre duas pessoas que dormem juntas do que se uma pessoa estiver sozinha. Depois no versículo 12, as duas pessoas que estão unidas oferecem mais resistência a quem venha contra elas num ataque. E para quem está unido, como um cordão de 3 dobras, não será fácil ser separado. Não será fácil ser rasgado do laço que mantém. Tal união não é fácil de ser derrotada no seu propósito. E isto é o que nós podemos entender por Eclesiastes no versículo 12, portanto, Eclesiastes 4, 12. Como vimos neste trecho, Eclesiastes 4, versículos 9 a 12, há muito que nós podemos aprender acerca do efeito do que é manter laços estreitos entre duas pessoas. O efeito deste tipo de laço é um rendimento mais elevado. O efeito deste tipo de laço é um relacionamento mais firme e duradouro. Nesta qualidade de companheirismo, o individualismo não assume a importância primária. A importância deste tipo de companheirismo é a coesão, é a manutenção dos valores que ambos subscrevem e partilham. Em parte, isto é o que significa serem uma só carne, como está escrito em Marcos capítulo 10, versículos 7 a 9. Neste texto de Marcos capítulo 10, versículos 7 a 9, lemos que Jesus disse: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e, assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isto foram palavras que Jesus disse a pessoas que lhe interrogaram sobre o casamento. Portanto, Marcos 10, versículos 7 a 9. Por este texto, por estas palavras de Jesus, compreendemos que o companheirismo, em termos de serem um, significa o tipo de união que é para permanecer. Como casado, o homem não pensa unicamente em si, mas contempla continuamente o facto de que ele e a sua esposa são um. O mesmo também sucede com a mulher. A mulher também deve ver esta união como sendo os dois formando uma só carne. São os dois um, como um ser, num certo sentido de que os dois se juntaram para serem um. Companheirismo, em termos de um casal ou em termos da família, é um relacionamento íntimo que está associado a um compromisso. Podemos descrever este compromisso como a aliança do casamento. Esta aliança é compreendida como o tipo de relacionamento em que há obrigações e há deveres. Nesta aliança há o desfrutar do bem que é comum a ambos, ou que é alcançado, o bem que é alcançado pelo casal. Nesta aliança há um partilhar de benefícios. Nesta aliança o valor do homem e da mulher está no facto de que os dois terem formado uma só entidade.
Por isso, tanto o homem como a mulher dependem da aliança que têm entre si. E na base desta aliança, eles nutrem-se mutuamente, procuram um bem um do outro e o bem dos dois e o bem da família. E este é um princípio bíblico. Nesta aliança há mais. Além dos objetivos postos perante o homem e a mulher como casal, há a satisfação de haverem alvos que são realizados. Em especial os alvos estabelecidos por Deus no princípio da criação. E, de uma forma específica, há também a satisfação de usufruir da bênção declarada por Deus sobre o casal, como nós lemos em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28 diz que Deus os abençoou o homem e a mulher que Deus criou, como também referido no versículo 27. E também, como nós lemos em Eclesiastes 9:9, Eclesiastes 9:9, isto é um outro trecho bíblico, está lá assim escrito: considera a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade, os quais ele te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. O verbo considera, no texto hebraico, é o termo ra'á, que significa ver, perceber, ter visão, considerar, observar, contemplar, prestar atenção, discernir e distinguir. Este mesmo verbo, ra'á, pode também transmitir o conceito de alguém aconselhar-se a si próprio. Posto o significado deste verbo ver ou considera a vida com a mulher que amas, nós também podemos entender que há aqui um conselho bíblico que é o seguinte, que o homem deve contemplar todos os dias deve contemplar a sua vida que ele vive com a mulher que ama. O sentido é que a mulher faz parte da sua vida. Então o conselho bíblico encoraja-nos a perceber melhor o que é a vida que vivemos com a mulher que nós amamos. E é um princípio bíblico, é um princípio importante. Se nós pensamos na bênção de Deus para a família, temos que realmente meditar no que é que Deus diz sobre este assunto e apropriar esse ensino, viver esse ensino, aplicar esse ensino à nossa vida em termos pessoais como em termos coletivos. Portanto, marido e mulher, e depois onde há família também aplicarem o mesmo princípio. Portanto, compreendemos que há aqui uma necessidade de procurar entender e viver essa vida que temos com a mulher que amamos. Neste mesmo versículo de Eclesiastes 9:9, na tradução portuguesa, ocorre a palavra vaidade. E esta palavra é traduzida da palavra hebraica Hebel. Esta expressão Hebel está relacionada com a palavra Habal, que significa vazio, vão ou vaidade. E por esta razão os tradutores do texto sagrado optaram por usar a palavra vaidade. Daí a tradução, considera a vida todos os dias da tua vaidade. Mas se ficarmos apenas pela palavra Hebel, porque é o que ocorre no texto original, esta palavra Hebel significa vapor ou respiração. Entendemos que o texto bíblico se refere à brevidade da vida. A vida é algo transitório. E então é o que o texto também nos está a dizer. Diz que a vida deve ser contemplada junto com a mulher que amamos, portanto, o homem junto com a mulher que ele ama, mesmo que a vida seja breve. Uma lição que podemos extrair deste mesmo versículo é que a vida é curta e que por isso devemos realmente avaliar muito bem a vida e como desfrutar da vida, porque há realmente uma imensa riqueza sobre a vida, esta riqueza que vem da bênção de Deus sobre o casal, e é o plano de Deus nós desfrutarmos das bênçãos que Ele já nos deu. Não é se merecemos, mas é no caso daquilo que Deus já nos deu, e a nossa parte
é meditar no que Deus nos ensina, no que Deus nos deu, para sabermos apropriar. Não é um caso de merecer. Neste caso aqui, não é um caso de merecer, é um caso de apropriar. Porque há pessoas que dizem, eu não mereço nada de Deus, por isso não tenho nem sequer a felicidade. E esse pensamento não está certo. Biblicamente não está certo. Porque realmente, por um lado, sabemos que o pecado tem o seu efeito e o pecado destrói. O pecado causa muita tristeza. Mas também é preciso compreender que Deus já deu bênçãos que são fixas, que permanecem. E a parte do ser humano é meditar nisso e apropriar, condicionar a sua vida ao que Deus diz, sujeitar-se ao que Deus diz, à sua palavra, para que assim a sua palavra possa ter o seu efeito na vida da pessoa que busca a bênção de Deus. Há pessoas que às vezes dizem, se Deus realmente me amasse, Deus faria mais por mim. A questão é que Deus ama, nós é que temos de estar com atenção ao que Deus nos diz. É como aquele caso, aquele aluno que não ia à escola e depois não passou o seu ano letivo e depois começou a dizer porque era que a professora não gostava dele. Não, se faltou às aulas, não passou porque não houve aproveitamento das lições que foram dadas nas aulas às quais ele faltou. E assim é com Deus também. Deus abençoou, mas é importante nós virmos a Deus e recebermos aquilo que Ele nos está a dar, porque há bênçãos que Deus garante a nós, mas Ele não força as suas bênçãos em quem não as quer receber. E este é um princípio importante. Para entendermos melhor o texto de Eclesiastes 9:9, será bom compreendermos que este texto tem o seu contexto e poderíamos começar logo no versículo 7 a ler para entendermos um pouco mais. Mas vou aqui apenas ler o versículo 7. Eclesiastes capítulo 9, versículo 7 diz: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Reparem, o texto diz que Deus se agrada das tuas obras. Deus observa as obras do homem e o encoraja a fazê-las com todas as suas forças, porque depois é o que nós também vimos nos outros versículos à volta, fazer tudo com as nossas forças, empenhados no que nós estamos a fazer. Portanto, por este versículo, entendemos que devemos viver a nossa vida diante de Deus. Não é viver com sentido de ganância, ver se alcançamos mais, mas é sermos honestos com nós mesmos e diante de Deus, fazermos o nosso melhor, aplicarmos a nossa energia, a nossa força, a nossa capacidade, fazer isso diante de Deus. E quando o fazemos diante de Deus e estamos a exercer fé em Deus, estamos a dizer, Senhor, eu estou a trabalhar para ter o meu pão, mas eu estou a fazê-lo diante de Ti, porque acredito que é de Ti que vem a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Portanto, Deus agrada-se das nossas obras quando nós estamos a incluir Deus em nossas vidas, os seus ensinos no nosso dia a dia. E então procuramos incluir o que Deus nos diz na nossa própria existência, na nossa própria vida, seja o homem ou seja a mulher. Porque depois de viver, quando chegar o fim da vida, como diz mais adiante, deixará de haver indústria, deixará de haver sabedoria e ciência. Portanto, como vivemos aqui na Terra, isso conta diante de Deus. E Deus dá o galardão. Lembre sempre disto. Como nós vivemos na terra, isso conta diante de Deus, que dá o galardão. E vou repetir mais uma vez o que disse há pouco. É importante nós ouvirmos o que Deus diz e condicionarmos o nosso pensamento, a nossa capacidade cognitiva, o nosso raciocínio ao que Deus diz e viver segundo as suas instruções. Porque a bênção de Deus está nos caminhos de Deus e não nos caminhos que são criados paralelos aos caminhos de Deus. Tomando em conta o contexto de Eclesiastes 9:9, compreendemos que o ser humano tem a capacidade de desenvolver a sua indústria com sabedoria e ciência. Também compreendemos pelo texto que o tempo que tem para fazer as suas obras, que este tempo equivale ao tempo de vida que tem no mundo. Por isso, é bom para o ser humano contemplar e procurar compreender a razão da sua vida
junto com a mulher que ama. Vejamos novamente Eclesiastes 9:9, que diz: considera a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade, os quais ele te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Para o fim do versículo lemos: porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que fizeste debaixo do sol. O que é que significa a porção que Deus deu? A palavra porção no texto hebraico significa um pedaço de terra ou uma porção de fazenda. É como se fosse um quinhão. A ideia é que quem faz as suas obras diante de Deus, que essa pessoa terá também, como bênção de Deus, a sua porção. Essa pessoa terá o benefício das suas obras e isso é bênção de Deus. Significa, então, que por este ensino que o texto bíblico nos dá, que a vida é mais que as obras que o ser humano possa realizar. A vida pode ser preenchida com muita coisa, pode haver realmente aquilo que nós buscamos para melhorar a qualidade de vida, mas o que nós vimos pelo texto bíblico, a nossa vida é mais importante que as nossas obras. O sentido é que tanto o homem como a mulher terão as suas vidas preenchidas como indivíduos que se dedicam realmente a realizarem os seus objetivos como casal, como companheiros, mas acima de tudo fazendo diante de Deus, porque as suas vidas são mais importantes para Deus do que aquilo que a pessoa faz. Portanto, o ensino bíblico é agindo diante de Deus e apropriando os seus ensinos em nossas vidas, como casal também, que a bênção de Deus virá e haverá este preenchimento, tanto numa base que é individual como no sentido coletivo. E como indivíduos, ambos partilham de forma que os dois vivem vidas realizadas. Qual o alvo do companheirismo conjugal? Pelos textos bíblicos que analisamos, podemos fazer a aplicação de que o conceito de companheirismo tem um significado muito vincado entre o homem e a mulher que estão unidos em matrimónio. Compreendemos que o companheirismo promove o bem-estar tanto do homem como da mulher. O princípio do companheirismo diz que o que um cônjuge pretende é reconhecido e apoiado pelo outro. Porém, o que um cônjuge quiser para si não suplanta o valor da estabilidade, do progresso e paz e felicidade do casal. O que um quiser para si não pode ser maior em termos do bem que é comum aos dois ou para a família. Obviamente que este ponto requer mais consideração. Eu sei que tenho dito aqui algumas coisas que seria bom expandir um pouco mais, mas eu creio que o que nós estamos a aprender pela palavra de Deus são os valores que Deus tem estabelecido para nós e que, vivendo esses valores, que aí nós encontramos a bênção de Deus. O que também vimos pelos textos bíblicos é que deve haver dedicação à realização das obras feitas pelo ser humano. Pela leitura dos textos bíblicos, compreendemos que o ser humano deve desfrutar do benefício que as suas obras lhe trouxerem. Porém, nenhuma destas coisas, por muito boas que possam ser, podem ser elevadas no seu valor acima da união conjugal. Compreendendo que nesta conjuntura do que é o casamento e a família, há muito que pode ser e deve ser analisado. O objetivo não é criar mais afazeres, mas é entender a base que Deus providenciou para o ser humano viver de forma realizada na porção que Deus lhe deu. A família não é definida pelos muitos trabalhos que possam fazer, ou por aquilo que possam alcançar em termos materiais. Antes, o casal, como a sua família, são definidos pela sua realização e felicidade que emana da própria união familiar. Em outras palavras, daquilo que emana
aonde Deus colocou a sua bênção. O ser humano tem sido muito criativo e nas suas iniciativas o ser humano tem procurado progredir e obter a melhor qualidade de vida que lhe for possível. Eu creio que isto é bom. Aliás, creio que, dependendo das circunstâncias, que o muito bom que é possível ser experimentado pelo casal e pela sua respectiva família, que isso é o resultado da bênção de Deus, como podemos ver em Gênesis 1:28 e no versículo 31. Gênesis 1:28 diz que Deus os abençoou e o versículo 31 diz lá que Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Porém, aonde têm surgido as maiores divergências de ideias sobre o que constitui ser um casal e sobre o que constitui ser uma família, é quando o ser humano cria para si a sua própria base de sabedoria ou, digamos, de filosofia ou de entender a sabedoria do que é que constitui vida familiar. Em algumas situações parece-nos que o ser humano deixa-se tentar com a ideia de que pode melhorar o que Deus criou ou que aquilo que Deus fez é insuficiente. Parece-nos que a sabedoria que nasceu em Deus e que por isso é a sabedoria real tem sido substituída pelo sentimento humano. Em outras palavras, parece-nos que há mais vontade em viver do sentimento do que viver da lógica com que o ser humano foi dotado por Deus. Com isto em mente, pergunto: qual o fundamento com que definimos o conceito companheirismo? Se o companheirismo é para satisfazer o sentimento e alvos pessoais, tal companheirismo será como uma alavanca que alguém usa para se levar apenas a si próprio. Mas se o companheirismo for como um bem precioso que tanto o marido como a esposa abraçam, para que possam reciprocamente ser um apoio e um encorajamento, então tal espírito de companheirismo deve ser celebrado. Celebrar companheirismo diante de Deus, segundo a inspiração da sua palavra, pode ser causa de grande bênção. Eu creio que há muito que podemos aprender para ser um instrumento de felicidade para o casal como para a sua família. E o que nós estamos a fazer é meditar na palavra de Deus e apropriar os seus ensinos que vêm a nós. Eu quero encorajar a cada um para realmente ler a palavra de Deus, meditar no que está escrito e talvez possa ouvir este e outros, em especial os áudios, as gravações anteriores a esta, onde falamos sobre a bênção de Deus para a família, porque ouvindo mais vezes vamos sendo enriquecidos, vamos lembrando de mais coisas, vamos retendo mais informação bíblica e isto é importante. Continuo lendo e meditando nas coisas de Deus, continuo falando com Deus Pai sempre em nome de Jesus. E logo possa frequentar uma igreja que realmente ensina o Evangelho de Jesus. A melhor oração é que a bênção de Deus continue ampla sobre a sua vida.